Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a escada de Jacó e o contexto está lá no capítulo 28 do livro de Gênesis, né? A gente vem estudando nessa série Trindade, o caráter de Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que isso está em toda a criação, essa assinatura de Deus, bem como em nós mesmos, corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus também tem 3 níveis de interpretação. Então a gente vai primeiro no literal, né, que realmente está escrito, que lição a gente pode extrair isso, que seria o nível do corpo, o nível mais raso de interpretação. Impessoal, né, em terceira pessoa eu avalio os personagens e tiro uma mensagem daquilo. No segundo nível, a gente leva isso para o pessoal, ou seja, eu trago essa história para mim, eu me coloco no lugar de cada personagem e me avalio dentro desse contexto. Então começa a gerar uma transformação pessoal, porque a compaixão, né, há um entendimento melhor quando eu não olho sem julgamento de terceiros, mas eu estou me autoavaliando a partir da história, a partir da vivência em primeira pessoa de cada trecho da história. E há ainda um nível espiritual, que é um nível mais profundo de interpretação, é um nível profético, é um outro entendimento da palavra, e a gente pode desfrutar disso de forma muito mais, ainda mais edificante, ainda mais prazeroso, ver que a palavra ela é tão cuidadosa, tão perfeitamente arquitetada e alinhada com tudo que Deus faria, faz e fez, né? Então, primeiro, o capítulo 28 vai iniciar com Isaac mandando Jacó a Padã Arã. Isaac fala com seu filho Jacó, orientado por Rebeca, sua esposa, que, vendo aquela situação entre Jacó e Esaú, percebe o conflito dos dois, percebe que Esaú, diante de toda a ira que ele sente por ter sido enganado por Jacó e de certa forma por Rebeca, ele ainda não sabe, mas Rebeca fez parte desse plano ali com Jacó. Rebeca, em defesa de Jacó, tem uma ideia: vou enviar meu filho, esse filho que está correndo o risco de morrer, assassinado pelo outro, eu vou direcionar ele para ir para a casa da minha família, para a casa do meu irmão, procurar a esposa para ele entre as primas ali, né? E ela vai e se movimenta não no sentido de dar fuga para Jacó ou de direcionar isso para Jacó, mas ela vai na presença de Isaac, seu esposo, pai de Jacó, e fala: olha o tanto que a gente sofre com as esposas de Esaú. Esaú acabou tomando para si esposas dessa terra, gente que não é da nossa gente, que não é do nosso povo. E para nós é um tormento muito grande essas noras que temos. Por sinal, Esaú já tinha 2 esposas. E não era do povo, né? Era do povo local. E eles ali eram peregrinos, eram estrangeiros. Então, Rebeca usa desse contexto e fala para Isaac: Isaac, pelo amor de Deus, que isso não aconteça com o nosso outro filho. E eu não vou suportar se Jacó tomar a mulher dessa terra. Então manda Jacó lá para casa do meu irmão, para casa da minha parentela, e ele vai achar a esposa no meio do nosso povo, da descendência de Abraão, para seguir assim a promessa e ele, que nosso filho seja abençoado e a sua descendência dessa forma. Jacó, Isaac, tem entendimento dessa verdade, toma aquilo como um referencial válido e Isaac chama Jacó e de fato passa essa orientação, bem como Rebeca alertou. E de forma muito sábia ela conduz, né, o marido, o esposo, sem apresentar aquela situação toda, mas sem tirar a autoridade do esposo. Isso é muito bacana. E aí Isaac vai e orienta Jacó para que vá à casa do tio para encontrar ali uma esposa. E Jacó toma isso como um cuidado do pai, uma orientação do pai, e obedece e vai nessa direção. Aqui a gente pode, inclusive, explorar um pouco, até de forma bem humorada, né? Como a mulher é que manda na casa. Tem gente que
brinca muito com isso. A palavra de Deus fala sobre submissão e acha que isso é subserviência, e não é. Né? A esposa ser submissa, ela ter essa conduta. Aqui mostra algumas falhas naturalmente de Rebeca, e a mentira, o engano, isso não deve fazer parte do caráter de uma mulher cristã, de uma mulher serva de Deus. Mas, apesar da falha, há algo muito nobre aqui, que é o fato dela respeitar essa liderança do marido. Então, a mulher sábia, ela não vai de encontro ao marido, ela não vai contra o marido, e ela não tem por que fazer escondido do marido, se ela pode usar de perspicácia e sabedoria e direcionar o marido para que ele tome a decisão que ela quer. Então, Rebeca queria que o Jacó fosse fugido do filho Esaú, mas ela não precisa expor isso e gerar uma indisposição se ela tem contexto e argumento suficiente para fazer isso de forma válida e honesta. Né? É claro que ela pode ter falhado nas intenções, mas a conduta dela é algo para ser espelhado e para ser reproduzido. Então, a liderança, a decisão e a condução continua na mão do marido. Ela só argumentou em favor do que ela imaginava e sem apresentar todos os fatos. Ela usou ali de forma branda e serena, amenizou a história e ainda assim aconteceu como ela queria, mas mediante a condução do esposo, o cabeça da família, ok? E aí, Esaú, percebendo, e a palavra eu não consigo acreditar que a palavra de Deus não seja intencional, sabe? Nada é aleatório. Oi, meu príncipe. Bom dia, papai. Aqui, chegou aqui. Eu tô achando o carro vermelho. Você não tá achando o carro vermelho? Vem cá. Vem cá, papai. Vem aqui. O que tá falando? Vem aqui fazer um vídeo com o papai, vem. Você acordou muito cedo, vem cá. Eu tô fazendo pra Vem aqui, vem aqui. Papai tá lendo a Bíblia, tá gravando um vídeo, vem cá. Vem aqui pra você aparecer comigo, você é muito linda. Vem só um minutinho, dá um tchau pro pessoal aqui. Fala, oi, pessoal. Bom dia, bebê. Tu vai jogar aqui? Tá aqui no meu celular, vem ver. Fala, bom dia, pessoal. Papai pode terminar de gravar a mensagem e a gente vai tomar café, tá bom? Eu vou pegar seu carro, tá bom? Combinado? Nada. Ele tá no banheiro. Eu vou pegar pra você espera? Eu não quero no carro. Eu vou tá no banheiro. Eu quero roda atrás. Eu acho que eu nem vou cortar essa parte, isso foi divertido demais. Meu presente de Deus, meu filho. Eu aprendo muito mais a palavra desde que eu pude experimentar ser pai. A gente entende muito mais sobre Deus. Legal, papai vai terminar aqui uma mensagem, tá bom? Você espera um pouquinho? Sim. Obrigado. Então, Esaú, quando percebe e a palavra é muito intencional ao dizer que Esaú percebe a obediência de Jacó ao pai, aí Esaú vai às filhas de Ismael, na descendência de Ismael, que também é a descendência de Abraão, e toma ali outra esposa para si. Mas a maneira que o texto é escrito me faz entender que o que levou Esaú a fazer isso foi a conduta de Jacó, mas não propriamente, pelo menos a maneira que está escrito, não me parece arrependimento ou entendimento. É tipo assim, vendo Esaú que Jacó recebeu a bênção do seu pai, ou que Isaac abençoou Jacó, e Jacó, obedecendo seu pai e sua mãe, foi a Padã Arã, então é como se aquilo ainda incomodasse, é como se aquilo ainda ardesse em Esaú, e fez com que Esaú tivesse uma conduta. Então não me parece que a intenção seja de redimir, seja de corrigir, mas de correr atrás do prejuízo. Não de arrependimento, mas de remorso. É uma irritabilidade ainda com a condução de Jacó. Mas aí é pontual, e aí a gente passa para essa caminhada de Jacó, onde mostra que num dia, quando o sol já estava se pondo, ele ainda é no caminho, ele é em Harã, ele acaba repousando ali, e quando ele deita, ele vai dormir, ele pega uma pedra como travesseiro. E esse pegar uma pedra como travesseiro, tem toda uma simbologia que a gente vai ver lá na frente, mas ele dorme e sonha que naquele lugar tem uma escada para o céu, onde ele vê anjos subindo e descendo por aquela escada, e isso faz com que Jacó chame aquele lugar de Betel e entenda ali como porta do céu. E tem uma expressão aqui muito interessante que ele fala assim: meu Deus,
Que lugar terrível é esse? Terrível, tem algumas coisas na palavra que fala assim, maravilhoso, horrendo, horrendo não, é assombroso, né? Tem algumas palavras que descrevem a presença de Deus de forma assustadora, mas não que isso seja ruim, mas é uma coisa tão forte que gera tanto temor, a pessoa treme pela presença e pelo poder de Deus, que entende que aquele lugar não cabe brincadeira, né? Enfim. Pai, você bater essa mão e bater pode? Foi, amor, papai machucou, mas já vai ficar boa, tá bom? Papai vai terminar a mensagem pra gente tomar um café, combinado? É o giz. Isso aqui, É o celular, papai tá gravando, tá esse bom? aqui embaixo. Esse negócio aqui é o tripé do celular, tá bom? Segura aí pra ele não cair. É pra segurar o celular pra ele não cair, tá bom? Papai vai terminar a mensagem pra gente tomar café, combinado? Pode deixar ligado mais baixinho, tá bom? Legal. Papai já tá terminando. Então, ele repousa a cabeça. Faz de uma pedra travesseiro, tem esse sonho e entende que ali é como se fosse a porta do céu, né? Um local profético, que aquela terra é santa. E Deus mostra isso para Jacó, certo? Mas a partir dessa percepção, Jacó ele faz um compromisso com Deus. E ele fala, Deus, entendendo que eu estou aqui em terra santa e que eu estou aqui erigindo, né, elevando, colocando essa pedra como coluna, e aqui vai ser templo do Senhor, e aqui vamos reconhecer que essa terra é sua e que aqui é lugar de adoração. Levanta um altar ao Senhor a partir daquela pedra. Jacó faz um compromisso de que se Deus o abençoar, se Deus seguir, se Deus permitir que ele volte para a casa do pai, prosperar ele nessa viagem e dar a provisão para ele, as vestes, a comida, que Jacó vai dizimar, né, vai dar todo o dízimo do que ele receber ao Senhor. Eu estou contando a história de Jacó pro pessoal, para as pessoas aprenderem sobre a Bíblia. Não, A gente precisa ensinar sobre a palavra de Papai do Céu. não, Papai já está terminando, tá bom? não, Só mais um pouquinho. não. Não, eu vou brincar com você, tá bom? Só falta um pouquinho para o papai terminar, certo? É só um pouquinho. Só um pouquinho, tá bom? Eu vou brincar com você um tantão. Mas só precisa terminar, tá certo? Brinca comigo. Eu vou brincar com você. Brinca comigo. Brinco. Combinado? Vou só terminar, certo? Não, brinca comigo. Eu vou brincar com você. Eu posso terminar primeiro? Não, Eu preciso. não, Papai do Céu, papai tá estudando a palavra de Papai do Céu. E tá ensinando pras pessoas. não, Não pode. não. Precisa. Não precisa não. Quer vir no colo de papai? Vem. E a gente pode avaliar essa postura, essa conduta de Esaú de forma que... Papai. Oi. Não fale. Não fala ali. Não fale. E como é que as pessoas vão aprender da palavra? Oi? Meu Deus. Hã? Que foi o quê? Que foi? Eu tô gravando a mensagem, cara. O que caiu? A Bíblia apertou o botão e aumentou a televisão. Ficou muito alto. Papai vai gravar o resto da mensagem, tá bom? Não, papai. Não? Não. Olha lá como você é bonito, olha. Fala, oi pessoal, bom dia. Não quer dar um oi pro pessoal? Não quer não? Você tá muito cheiroso. Você dormiu gostoso? Oi, pessoal. Fala, oi pessoal. 7. 7. X. X. Você tá dando um X, pessoal? Sorriso. O menino mais lindo do mundo. Filho da promessa. Depois eu vou contar o testemunho desse príncipe do Senhor. Deixa eu aparecer também, né, cara? Pessoal, eu vou ter que dar um pause, porque já sentiram como é que tá o clima aqui, né? Mas eu não vou cortar, é porque o vídeo tá ficando muito longo e tá enchendo ali. Mas depois eu dou sequência a essa mensagem abençoadíssima. Eu vou desfrutar da minha promessa pra depois transbordar aí, tá? Deus abençoe a todos. Então, se fez necessário uma pausa aqui. Meu príncipe acordou, me pegou de surpresa e ele não conseguiu esperar que eu concluísse a gravação da mensagem, mas foi um momento precioso que eu precisava dessa atenção com ele, sim. Em seguida acabei viajando e o dia foi mais extenso, acabei não podendo gravar essa mensagem, mas vamos dar sequência a
história que nós estávamos trabalhando em Gênesis, capítulo 28, onde a gente fala, né, de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. E no nível da alma, né, no nível da interpretação pessoal, eu posso avaliar a conduta paterna e de governo de Isaac. Rebeca apresenta para ele algumas situações e necessidades, ele avalia aquilo que é apresentado e então toma uma decisão assertiva, uma decisão em favor da família, em favor do futuro, em favor do filho, e direciona ele para a casa do tio, para que ali no meio das primas ele consiga encontrar a esposa, né, mulher do meio do seu povo, a mulher que vem da mesma descendência de Abraão, a fim de que as promessas se cumpram, né, naquela família e a partir deles ali. Isso é muito bacana. Será que na posição e na postura de pai eu tenho dado ouvido à minha esposa? Será que eu tenho pensado no futuro do meu filho? Né? Essa é a visão que a gente deve extrair desse posicionamento do pai. Será que eu tenho assumido a posição de governo? E observe que, apesar da posição de governo de Isaac, ele não ignora a fala de Rebeca. Apesar da posição de governo de Isaac, ele leva em conta aquela ajudadora idônea, né? Aquela parceira, aquela esposa. Então, é claro que a gente está fazendo uma análise aqui, nesse momento, sem trazer juízo sobre os personagens, mas sobre mim, né? É a análise pessoal. Então, quando a gente entra nesse segundo nível, eu já não estou aqui mais questionando o quanto Isaac foi certo ou errado, o quanto Rebeca foi certo ou errada, mas o quanto eu, nessa posição, tenho acertado como eles acertam ou errado como eles erram, né? Então, será que na posição de pai eu tenho tido essa conduta de governo, essa conduta de parceria, essa conduta de visão de futuro? E será também que, enquanto pai, eu não tenho negligenciado algumas questões internas da minha família? Porque, apesar dos argumentos de Rebeca para Isaac serem plausíveis, serem aceitáveis, serem coerentes, existia uma coisa que ela não apresentou para Isaac, que foi o verdadeiro motivo da urgência. Se a gente não tira Jacó daqui, Esaú pode matar ele. Esse assunto nem chegou a ser apresentado para Isaac. E Isaac sequer teve em algum momento noção desse risco, dessa ira de Esaú e desse desejo de vingança, enfim. Pelo menos a palavra não cita isso. Será que eu não tenho negligenciado algumas questões da minha família? Será que eu não tenho sido ausente a ponto de não perceber algumas coisas que eu deveria estar atento? Olha isso. Né? Então, quando a gente leva para o nível pessoal, eu não estou aqui fazendo análise de terceiros, mas de mim mesmo em cada uma dessas questões. Será que na posição de Rebeca eu tenho honrado o meu cargo, né? Enquanto mãe ali, ela é a conselheira, ela é aquela que consola e é aquela que intercede por. E aqui tem uma coisa muito bacana, eu acho que eu vou deixar para o terceiro nível de interpretação, mas uma coisa que a gente deve olhar nesse nível pessoal será que eu tenho intercedido em favor dos meus filhos? Né? Na posição de Rebeca, será que eu tenho tido esse cuidado? Será que eu tenho tido cuidado de honrar a liderança? Porque, apesar de Rebeca ser esposa e ter o desejo dela atendido, ela faz isso de forma que não tire a autoridade daquele que está sobre ela. Então, o desejo dela é mandar o filho, mas ela não simplesmente manda o filho. O desejo dela é tirar dali a qualquer custo para proteger a vida dele. Mas ela não faz isso com fuga, nem escondendo, nem dizendo para o marido, você precisa tirar ele daqui agora. Ela chega para o marido, apresenta uma outra causa, também verdade, não é o foco principal da conversa aqui, mas de fato tudo que ela apresenta é uma verdade. E aí ela apresenta para o esposo e dá a ele, concede a ele, respeita o governo e a autoridade que ele já tem. E essa conduta é nobre de uma esposa.
Mas nessa posição, quando eu me avalio nessa exposição, eu, homem, eu não sou esposa. Eu nunca vou ocupar o cargo de esposa. Mas seguramente, muitas vezes, eu vou ter alguma autoridade sobre mim. Seja meu pai, como já tive um dia, né, sendo filho, seja lideranças, seja um governo municipal, estadual, federal. Quando eu tenho autoridade sobre mim em alguns contextos, eu posso honrar essa autoridade de forma semelhante à que Rebeca fez. Então, será que eu tenho tido esse cuidado? E será também, aí a gente pode fazer uma análise crítica, né? Será que às vezes eu tenho conduzido minha vida baseada em meias verdades? Porque Rebeca só contou também uma parte da história. Então, a gente deve se avaliar sempre nos criticando. Será que eu tenho feito tão bem quanto esse personagem fez? Será que eu não tenho que deixar de fazer o mal que esse personagem fez? Então, em vez de levar essa crítica para Rebeca, eu trago para mim. Será que eu não estou conduzindo a minha vida com meias verdades, apresentando as situações de forma tendenciosa? Então, que a gente possa ser trabalhado e transformado a partir da palavra de Deus. Na posição de Esaú, será que eu tenho olhado para as questões que me cercam com inveja e com remorso e feito as coisas no interesse de ser recompensado? Ou será que eu realmente tenho percebido essas oportunidades e vivido transformação, né? Aqui fala que Esaú escolheu esposa num povo que não deveria, e quando ele vê o irmão acertando, ele vai e escolhe de novo outras, acrescenta esposas, quer dizer, aumentou o problema de certa forma, né? Porque Deus nunca foi poligâmico. A monogamia é o projeto original de Deus, é um homem para uma mulher. E isso é uma dúvida que muita gente tem, mas se a Bíblia relata tantos homens com tantas mulheres, bom, isso era costume local, costume de época, o que quer que seja, mas isso nunca foi o projeto perfeito de Deus, e a prova disso está em todas as histórias, né? Adão e Eva, depois Noé é salvo com uma única esposa e cada filho com uma única esposa. Quando a gente tem a história de Abraão com outras mulheres, nenhum outro filho é reconhecido como Isaac é reconhecido, porque Abraão é de Sara, Sara é de Abraão. Quando a gente chega na história de Rebeca e Isaac, a gente vê de novo, né, a monogamia, a importância disso, Jacó e por aí vai. Quando tem outra mulher, é sempre um erro, é um desvio, é um acréscimo e sempre gera problema, tá? Então, Esaú acaba querendo corrigir duas mulheres, e até nisso é desbalanceado, duas mulheres que não são do povo com uma que supostamente é do povo. Mas aqui ele pegou também, entre aspas, meio sangue, né? É filha de Abraão por uma parte, mas não é filha de Sara. E a promessa de Deus está sobre o casamento principal de Abraão, que é de Abraão com Sara. Quando Esaú fala assim, já que tem que pegar a mulher do povo, então eu vou lá pegar a filha de Ismael, ele pegou filha de Abraão, ele pegou uma neta de Abraão, uma neta de Abraão, mas não é neta de Sara. Por ser filha de Ismael, é neta de Agar. Então, percebe que a pessoa que ela é movida pelos resultados ou movida pelo remorso, ela não vai alcançar a promessa tal qual aquela que tem o coração rendido verdadeiramente, aquela que tem uma postura de arrependimento, de transformação sincera e genuína. Então, Jacó, conduzido pelos seus pais, vai em busca dessa esposa, dessa nova vida, e também ele deve ter consciência, algum escape ali de Esaú. Será que na posição de Jacó eu tenho tido essa obediência aos meus pais? E apesar da obediência, será que em algum trecho da minha história eu amadureci de fato, ou eu ainda só estou fazendo o que me mandam, né? Porque quando Jacó, no meio do caminho, ele sonha com aquilo e ele faz um voto com o Senhor, ele fala, olha, se o Senhor se comprometer comigo, o Senhor será meu Deus. Ele está dizendo assim, olha, até aqui eu vim conduzido pelos meus pais, mas daqui para frente eu estou entendendo quem é que está comigo. Eu estou entendendo que essa caminhada eu fui direcionado, mas ela não é algo que me deram, ela é algo que é minha mesmo. Eu tomo posse disso, eu entendo que eu tinha que estar nesse lugar, porque senão Deus não tinha me mostrado o que me mostrou. Então,
Será que eu tenho tido esse nível de maturidade de dizer, Deus, o Senhor será meu Deus a partir de agora? Vamos fazer um trato? Eu te percebi. Eu tomei consciência da sua existência, do seu poder, da sua terra, das suas promessas. Então, Deus, se foi realmente o Senhor que me mostrou, faça isso e isso por mim e eu serei dessa forma contigo. Eu me comprometerei, o Senhor será meu Deus e eu darei o dízimo de tudo que eu tiver. Eu reconheço que eu não teria essas coisas se não fosse o Senhor. Logo, eu, nas minhas conquistas, nas minhas vitórias, o primeiro pedaço do bolo é seu. Né? A posição de honra, a primícia, eu sempre levo para aquele que me conduziu para estar ali, para aquele que me concedeu aquelas ebeneses. Por isso, eu tiro essa parcela de bênção e devolvo dizendo, eu sei de onde eu vim, eu sei quem me deu. Entende? Será que eu tenho tido essa conduta de Jacó? Mas aí quando a gente vai para o nível espiritual, a gente consegue ver um nível mais profundo de interpretação, um nível profético da Bíblia. E aí a gente começa entender a arquitetura perfeita de Deus, o plano perfeito de Deus para o universo, para todo sempre, que é esse cuidado com toda a história. Tudo converge e aponta para a vinda de Cristo, para o caráter de Deus, para quem Ele é. Isaac, nesse contexto, representa a figura divina, a figura paterna, o Deus Pai. Rebeca, a figura feminina, a figura acolhedora, consoladora, representa Deus Espírito Santo. Mais uma vez, muito cuidado. Não tem nada a ver com sexualidade, não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com homem e mulher, mas traços do caráter, traços da personalidade. E Jacó tem essa coisa, essa conduta de filho, né? Aqui na história, nenhum é ideal, mas o mais próximo do ideal, da maneira que está sendo conduzida a história é Jacó. Então, ele é como se fosse Jesus, o Deus Filho. Então, a família é um projeto de Deus de tal forma que o caráter de Deus está representado, explícito na família. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Filho e Espírito Santo, Mãe. Essa trindade, esse conjunto, é aquele que repreende, é aquele que governa, é aquele que toma decisão. Pai. É aquela que consola, é aquela que aconselha, é aquela que convence. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Quem convenceu o Pai, arrepio, quem convenceu o Pai a destinar o Filho para aquele lugar foi o Espírito Santo. Quem intercede por nós junto ao Pai, como diz a palavra, é o Espírito Santo. É essa posição materna. Agora, olha que forte isso. Vocês percebem que o catolicismo personificou a mãe? Por isso Maria é tão idolatrada, por isso Maria é tido como essa que intercede por nós, porque quem faz isso é a mãe. O grande problema aqui é que essa idolatria não pode estar num humano, mas sim numa parte da personalidade divina, que é o Espírito Santo. Então, toda atribuição que o catolicismo faz a Maria, na verdade, é uma carência humana de percepção de mãe. Só que isso a gente já encontra em Deus. Então, o grande desafio aqui, né, para a gente não viver num contexto de idolatria ou de tirar o foco de Deus, é a gente entender que na figura divina a gente já é suprido em todas as nossas carências. E tudo aquilo que foi projetado em Maria, que foi uma mulher referência, que foi virgem, que foi abençoada, que foi uma mulher, sim, digna de ser estudada e de ser amada e de ser respeitada, mas não idolatrada, essa mulher, ela também faz menção, ela faz referência, ela é uma personificação do Espírito Santo. Facilita o entendimento, mas meu foco não tem que estar nela, e sim naquela que a inspirou, naquela que a conduziu. Então o Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem intercede por nós, o Espírito Santo é quem consola, o Espírito Santo foi quem abraçou Jesus, né? Foi quem deu colo para Jesus, foi quem direcionou Jesus, foi quem convenceu Jesus. Eu, na figura de cristão, eu sou acolhido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por mim. Acho que é Salmos que vai dizer, até com gemidos inexprimíveis. Tem hora que eu não consigo orar. Tem hora que eu estou tão angustiado que eu só ajoelho e choro.
e o Espírito intercede por mim diante de Deus. Olha, ele está passando por isso, olha, o sentimento dele agora é esse. E traz consolo, é ele que traz a paz. Jesus disse, eu vou, mas vos deixo um consolador. Então, meu irmão não está presente, mas minha mãe, sim, a figura materna. Quem convence do pecado, você pode apresentar todos os argumentos para uma pessoa que vive em pecado, não vai mudar a vida dela. Mas se você evangelizar e ela tiver um encontro verdadeiro com Cristo, e for ativado, e for cheia do Espírito que há nela, ela será convencida do próprio pecado, porque quem convence é o Espírito Santo. Rebeca fez isso com Jacó, fez isso com Isaac. Então, Deus Pai, na figura de Isaac, Deus Espírito, na figura de Rebeca, e Deus Filho, na figura de Jesus. Observe que, apesar da obediência de Jacó, não necessariamente Jacó queria ir. O cara está em casa, está vivendo a vida mansa, fala que ele era sossegado e habitava em tendas, não devia ser um cara lá muito produtivo, estava na casa, estava mimado ali, casa de pai e mãe, recebendo tudo na mão, e ainda volta e meia tirando onda com o irmão. Ele estava num contexto de conforto, pode não ser o ideal, mas estava num contexto de conforto. Aí Esaú é convidado, ou melhor, é direcionado para ir para a casa do tio e tal. Isso é uma viagem, isso é desconfortável, isso é sair do ambiente dele. Ele faz isso, apesar desse desconforto, ele faz por obediência. Mas na caminhada, isso tem que deixar de ser só obediência. Cristo, ele foi para a cruz porque o Pai mandou. Mas se em determinado momento da caminhada isso não fosse uma entrega de livre escolha, se a entrega de Cristo na cruz não fosse também com o consentimento dele, ele estaria indo como um escravo, como um animal forçado ao sacrifício. E isso não aconteceu. Isso é antibíblico até. Eu posso dizer que a parte humana de Jesus resistia, tanto que ele orou, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas foi essa mesma boca que proferiu, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, ele tinha o entendimento de que para ele era melhor não ir. Mas ele mesmo confessa que prefere cumprir a vontade do Pai. Ele não foi forçado para a cruz. Ele foi por obediência, mas por obediência e também por livre escolha. Eu estou indo obedecer, mas eu estou indo obedecer porque eu escolho obedecer. Ninguém está me obrigando a obedecer, percebe? Então Jacó, ele faz essa viagem por obediência, mas no momento que ele tem um encontro verdadeiro com Deus, isso vira uma chave na vida dele. Ele fala, epa, peraí, eu já não estou aqui seguindo a orientação de meu pai, seguindo a orientação de minha mãe. Eu estou aqui porque Deus me queria aqui. Eu só fui revelado de que terra eu estou e de que aqui é a escada para o céu, porque tem porta do céu, aqui tem livre acesso de anjos. Aqui eu só tive essa visão porque Deus me mostrou. Se Deus me mostrou, Deus quer alguma coisa comigo. Eu preciso entender alguma coisa nessa relação e eu preciso me posicionar. Deus, se o Senhor for meu Deus, eu agora sou seu filho. Eu agora quero viver o que o Senhor tem para mim. Então eu me comprometo dessa forma e eu vou te honrar dessa forma. Então, nós, enquanto filhos, copiando, cristão é cópia de Cristo, sendo cópia da conduta que Cristo teve e que aqui, profeticamente, sendo ilustrado por Jacó, em algum momento da minha vida, eu preciso virar a chave e dizer, epa, eu não estou aqui mais forçado, eu não estou fazendo mais isso porque é lei, eu não estou fazendo mais isso porque alguém me mandou, eu estou fazendo porque eu entendi. Eu vesti a camisa da empresa. Eu vesti a camisa da família. Eu agora adotei esse Deus para ser meu Deus. Se eu tomei esse nível de consciência, então alguma coisa aqui tem que mudar. Pera lá. Eu já não estou fazendo porque me mandaram. Eu já não estou fazendo porque eu sou obrigado. Eu estou fazendo porque eu entendi. Eu estou fazendo porque eu quero fazer. Eu estou fazendo porque agora eu sou colaborador do plano de Deus. Porque eu estou cheio de Deus e eu quero o que Ele quer. Agora eu não estou fazendo mais porque é certo ou porque me mandaram. Agora eu estou fazendo porque eu também quero. Quando eu entendo quem Deus é e o que Ele quer, eu também quero. Eu passo a querer o que Ele quer. Eu passo a me alegrar com o que Ele me alegra.
eu passo a me alegrar como que ele se alegra. É a mesma coisa. Eu passo a ser uma extensão de Deus na terra. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como já é no céu. Ou seja, no céu a sua vontade é feita de forma absoluta, mas na terra, para ser o seu reino, tem que vir, e o seu reino vem a partir de mim. Eu preciso fazer parte do seu reino para que o seu reino reine nesse lugar, para que o seu reino governe nesse ambiente também. Então venha o teu reino e venha sobre mim e venha através de mim. E aí eu vou fluir, eu vou fazer a vontade do Pai. Então, perceba os 3 níveis: o nível pessoal da carne, o nível da alma e o nível do espírito, o nível profético da palavra. Que a gente possa entender isso plenamente. E que um capítulo que parece tão simples é tão carregado de informação que a gente precisa se render ao convencimento, ao entendimento do Espírito. A gente precisa conhecer mais de Deus para ser verdadeiramente o cristão que Deus Pai, Filho e Espírito Santo espera de nós. Que nós cumpramos o plano perfeito, adotando a identidade da divindade trina que há em nós. Fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E à medida que crescemos espiritualmente, ficamos ainda mais próximos, porque é no terceiro nível que o caráter de Deus é revelado. É no terceiro nível que eu acho o ideal para a minha vivência, para o meu caráter, para o meu entendimento. Leiam a palavra. Por mais que vocês sejam evangelizados e tenham contato com as mensagens, com os textos, leiam a palavra. Tenha a sua experiência pessoal. Ajoelhe você, ore você. Peça você uma visão para Deus. Peça você um sonho para Deus. E vocês vão entender o que aconteceu nesse trecho da vida de Jacó. Jacó falou: epa, que medo que eu tô de estar nesse lugar. Eu entendi, eu comecei a entender a coisa agora. Então ele começa a fazer a caminhada por si só e não porque mandaram. E não porque ele estava fugindo, mas porque havia promessa para a vida dele. E ele começa a agir de forma como um protagonista da própria história. Então, vai ler a Bíblia, vai orar você. Não vai ficar pedindo ninguém para orar por você, não. Ore você pela sua vida, pela sua família, pelo entendimento da palavra. Ore você para aprender mais da Bíblia. Leia você a Bíblia e compartilhe essa mensagem. Curta, comente aqui embaixo. Leva isso adiante. Mais pessoas precisam tomar consciência da profundidade que tem a palavra e o relacionamento verdadeiro com Deus. E é isso. Até a próxima mensagem. Deus abençoe o seu dia.